Saúdo a Igreja de Cristo com a bendita paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. O povo de Deus ainda em pé. Peço para que abra a palavra do Senhor no livro de Salmos 34. Salmos 34, dos versículos 15 a 19. Salmos capítulo 34, dos versículos 15 a 19. Já achamos, amados? Eu vou proceder. Assim diz a palavra do Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desarraigar da terra a memória deles. 17. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. 18. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. 19 e último. Muitas são as aflições de justos, mas o Senhor o livra de todas. Eu quero mais uma vez saudar a Igreja do Senhor com a bendita paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. É para mim uma honra muito grande estar em frente dos irmãos, poder partilhar a palavra do Senhor. Não que eu seja merecedora, mas é pela sua graça que cá estou. Por isso eu digo muito obrigado, Jesus, pela oportunidade que Ele me concede. Dizer que o tema da semana é: os olhos do Senhor estão sobre os justos. E a base bíblica encontra-se em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 12. O livro que acabamos de ler é o livro de Salmos. Ele é o segundo livro da seção dos poéticos. Ele contém cânticos de adoração que foram compostos ao longo do período da história de Israel. O livro de Salmos era chamado pelos hebreus de Telaim. Isso significa que o livro significa cântico de louvor ou saltério. Os salmos são hinos com que o povo de Israel louvava ao Senhor nosso Deus. Este salmo foi escrito por volta dos anos 1500 a 450 a.C. Ele foi escrito por rei Davi, foi escrito pelo Moisés, foi escrito por Salomão, Asaf, mas diante de todos o quem mais escreveu, como podemos ver lá em casa durante a leitura, que Davi é que mais compôs o livro de Salmos. Por exemplo, os Salmos que nós acabamos de ler, Salmos 34, ele foi escrito pelo rei Davi. O rei Davi escreveu estes salmos, ele compôs para louvar ao Senhor pelo livramento que o Senhor o concedeu. A palavra do Senhor diz, quando vamos ler logo no início do Salmo 1, ele diz: louvarei ao Senhor de todo o coração, o seu louvor estará continuamente na minha boca, pois busquei ao Senhor e Ele respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então, Davi louvou ao Senhor, porque o Senhor o livrou de todos os seus temores, por isso ele compôs estes salmos. E, amada igreja, eu queria dizer que o nosso tema nesta manhã é: os justos clamam e o Senhor os ouve. Amém? Amém? Os justos clamam e o Senhor os ouve. A palavra do Senhor, nos Salmos que lemos 15, diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Nós podemos ver também esta palavra na parte B, no 1 de Pedro 3,12, que diz: os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Enquanto em Salmos 15, a parte B, diz que os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Lá no 1 de Pedro diz que os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Então, quando o justo clama, o Senhor ouve. Amém? Mas aqui importa sabermos quem é o justo. Eu trouxe aqui, eu fui investigando no dicionário o que significa a palavra justo. A palavra justo é alguém que age ou vive segundo as normas da justiça e da moral. Também é
diante de Deus. Isto é o significado do justo segundo o dicionário. Mas também temos aqui o significado de justo segundo a palavra do Senhor. Peço para a igreja do Senhor abrir em Salmos 1. É só voltarmos um pouco. Salmos capítulo 1, de 1 a 2. Salmos capítulo 1, dos versículos 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Igreja do Senhor, este é o justo. O justo é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nós sabemos o que é um ímpio. O ímpio é aquele que não teme a Deus. O ímpio é aquele que faz coisas abomináveis diante do Senhor. O justo é aquele que não se detém, ele não fica no caminho dos pecadores, porque ele teme ao Senhor. É aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, não é? Mas ele é aquele que o seu desejo é pela lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Amém, amados irmãos? Este é que é o justo, e os olhos do Senhor estão sobre este justo aqui. Os olhos do Senhor estão fitos no justo. Não estão fitos em qualquer um. Estão fitos apenas no justo. E há uma palavra em Salmos 121, diz que eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O guarda de Israel não tosqueneja para qualquer um. O guarda de Israel não tosqueneja para o justo. Amém, amados irmãos? E ele diz: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Isto está dizendo para o justo. Justo, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. Os ouvidos do Senhor estão atentos ao clamor do justo. Os ouvidos do Senhor estão atentos à oração do justo. Assim como diz em Salmos 34:17, os justos clamam, o Senhor os ouve e livra de todas as suas angústias. Então aqui a questão é: se Deus ouve a oração do justo, o que fazer para ser justo? Porque esta também é de certa forma, criamos uma pequena aflição. O que eu devo fazer para ser justo? E a resposta encontra no livro de Êxodo, capítulo 20. Peço para abrirmos Êxodo 20. Será de 1 a 17, mas vou fazendo a leitura paulatinamente. Amém? Amém. Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Amém? Amém. Amados irmãos, se queremos ser justos, não devemos ter outros deuses diante da face do Senhor, porque o Senhor é Deus. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz: somente a mim adorarás, porque ainda antes que houvesse dia, eu sou. Amém? Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ele ainda diz: eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Amém? Então, se fora dele não há Salvador, que Deus há? Só o Senhor é Deus. Se nós queremos ser justos diante do Senhor, vamos tirar os deuses. Vamos adorar somente ao nosso Deus, ao Todo-Poderoso, aquele que fez os céus, a terra e o mar e tudo que nele há. Amém? Só assim é que nós seremos justos. Porque não tem como eu adorar a Deus e adorar outros deuses e ser justa. Uma coisa não podem ser duas ao mesmo tempo. Amém? Nós podemos dizer: eu estou na igreja, desde que entrei na igreja, eu não adoro a nenhum outro Deus, eu somente adoro a Deus. Mas, amado irmão, há coisas que quem vê é Deus. Quantos de nós aqui, por causa de um pouco de desespero da vida, de certa forma acaba indo para o falso profeta e vamos às escondidas para o nosso pastor não ver? Quantos de nós acaba fazendo algumas coisas lá nas escondidas
para o nosso pastor não ver, não é? E algumas coisas acabamos partilhando com aquele irmão que de certa forma é amigo mais próximo. Mas no entanto nós dizemos que somente adoramos a Deus. Mas aquilo que nós vamos buscar no falso profeta ou no profeta para nos ajudar, será que nós estamos adorando outros deuses? Amém, amados? Nós podemos dizer, eu adoro somente a Deus, mas também pode até não ir ao falso profeta. Quanto tempo nós levamos no WhatsApp? Quanto tempo nós levamos no Facebook? Quanto tempo nós levamos no Instagram? Aquilo que queima nosso tempo, além do tempo laboral, esse é o nosso Deus. A palavra do Senhor no Salmo 1, quando nós vimos, o justo é aquele que tem prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. No lugar de estarmos a meditar na palavra do Senhor, o que nós fazemos? No lugar de estarmos a buscar a Deus em oração, o que nós fazemos? Então, isto que nós fazemos, esse é o nosso Deus. Se nosso Deus é o Todo-Poderoso, nós reservamos um tempo especial para Ele, porque é o meu Deus. Então, se eu quero ser justa diante do Senhor, eu reservo um bom tempo saudável para Deus. Eu não dou restos a Deus. Se eu estou no Instagram, levo 2 horas. Se eu depois vou para o Facebook, levo mais 2 horas. Depois vou para o WhatsApp, levo 2 horas e meia, não é? Depois, quando chega a hora de ler a Bíblia, já estou cansada, estou a sentir sono. Quem é o meu Deus aí? É o Instagram, são as redes sociais. Então, se eu quero ser justa diante do Senhor, vou sair dessas coisas. Não estou a dizer para parar, mas o que tem que dominar a minha vida, o que tem que me guiar, é a lei do Senhor, meu Deus. Aquele que vai moldar a minha vida, aquele que vai organizar o meu viver. Amém? Para quando eu me prostrar diante dele, ele ouvir. Porque muitas vezes nós queremos nos prostrar, ele ouvir, e quando perdemos tempo com outras coisas. Depois dizemos que eu oro e as coisas não acontecem. Será que não acontecem? Ou nós colocamos o Senhor no segundo lugar? Ele diz, eu sou o que sou. Amém? O segundo ponto é, não farás para ti imagem de escultura. Isso podemos ver no versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Amém? Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu, Senhor teu Deus, sou Deus cuidadoso. A palavra do Senhor diz que não temos que ter nenhuma imagem de escultura. Não devemos fazer para nós nenhuma imagem de escultura. Alguma coisa que nós colocamos como nosso Deus. Assim como o povo de Israel, quando viu que Moisés subiu ao monte para falar com Deus, eles disseram para Arão, faça para nós um Deus, não é? Vamos dizer que este Deus é que nos tirou da terra do Egito. O Senhor está a dizer, não faça para ti nenhum Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém? Não faça para ti nenhuma estátua. Eu sou o Senhor teu Deus. Não faça para ti nenhuma divindade. Eu sou o Senhor teu Deus. Não adore o sol. Eu sou o Senhor teu Deus. Não adore a lua. Eu sou o Senhor teu Deus. Quantos de nós colocam nas viaturas terços? Quantos de nós colocam na viatura o crucifixo como proteção? Mas Deus está a dizer, eu sou o Senhor teu Deus. Não precisas dessas coisas. Se queres ser justo diante de mim, não precisas dessas coisas. Eu sou o Senhor teu Deus. Não precisas de fazer nenhuma imagem. Eu sou o Senhor teu Deus. Amém? Não precisa inventar nada. Nada precisa para proteção, porque Deus é o Senhor teu Deus. Amém? Muitos vão à África do Sul para ir buscar imagem.
talvez do profeta, talvez do pastor, para colocar em casa como proteção. Deus está a dizer: eu sou o Senhor teu Deus. Não precisa fazer isso. Somente busque a minha face. Será justo. Amém? Há um tipo de pulseira que nós acabamos buscando, não sei onde é que nós buscamos, colocamos no nosso braço para nos proteger. O Senhor está dizendo: não faça nada dessas coisas. Se nós queremos ser justos diante do Senhor, nós não precisamos de nenhuma coisa, nós não precisamos de nenhuma imagem, nós não precisamos de nenhuma estátua. Amém, amados irmãos? A palavra do Senhor nos basta. Amém? A palavra do Senhor, nosso Deus, nos basta. Se nós queremos ser justos diante do Senhor, vamos sair dessas coisas. E aí nós vamos clamar ao Senhor. E Ele vai ouvir a nossa oração. Porque é a oração do justo. Um justo que teme ao Senhor. Um justo que abriu o seu coração para o Senhor, nosso Deus. Então, o que fazer? Terceiro ponto, o que fazer para ser justo? O Senhor diz: não tomarás o nome do Senhor em vão. Amém? Não tomarás o nome do Senhor em vão. Aqui a questão é: como é que nós tomamos o nome do Senhor em vão? Nós tomamos o nome do Senhor em vão com palavras. Nós temos palavras, nós tiramos, somos crentes sim, mas tiramos palavras torpes da nossa boca. A palavra do Senhor diz que nós somos o templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo tira coisas boas, mas muitas vezes nós tiramos palavras torpes. Nós vivemos em bebedices, nós vivemos em glutonarias, mas nós somos o templo do Espírito Santo. Nós vestimos roupas indecentes. Até quando chegamos na igreja, amarramos capulanas. Mas, quando estamos lá fora, o templo do Espírito Santo não é quando está aqui, quando está do lado de fora. Como é que fica o templo do Espírito Santo? É agradável para o Senhor? Se nós queremos ser justos diante do Senhor, o templo do Espírito Santo tem que estar organizado. Amém, amados irmãos? O templo do Espírito Santo tem que estar bom. O que o templo do Espírito Santo posta nas redes sociais? Se nós queremos ser justos diante do Senhor, temos que postar coisas saudáveis, para quando entrarmos na presença do Senhor, o inimigo não tomar a dianteira e a nossa oração chegar sem nenhuma interferência. Amém, amados irmãos? A palavra do Senhor diz que qualquer que profere o nome do Senhor, de Cristo, aparte-se da iniquidade. Se nós proferimos o nome de Cristo, devemos nos apartar da iniquidade. Por quê? Se eu sou o templo do Espírito Santo, este corpo é santo. Ele leva o nome do Senhor. Então, se leva o nome do Senhor, onde eu vou? Eu espelho aquilo que é a imagem e semelhança de Cristo. Como é que eu vou relevar o nome do Senhor? O meu corpo não é decente. Aquilo que eu falo não glorifica o nome do Senhor. Há muitos que dizem: se o irmão X for ao céu, eu também vou. Por quê? Porque percebem que aqui não há saúde naquilo que fala. Aqui não há saúde no seu proceder. E nós contradizemos com as palavras que proferimos. Nós contradizemos com a palavra, contradizemos com aquilo que é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Então, se nós somos embaixador, todo embaixador faz aquilo que o seu país de origem faz. Será que aquilo que se faz no céu é aquilo que se faz na terra? Amém, amados? Lá no céu vive sem santidade. Será que o nosso corpo é santo aqui na terra? Será que nós nos vestimos decentemente? Lá no céu glorifica-se, hosana ao que vem no nome do Senhor. Aqui, quando estamos aqui na terra, depois do amém, nós dizemos hosana. Depois do amém, nós não tiramos palavras que não glorificam a Deus. Então, se nós queremos ser justos diante do Senhor, vamos pedir ao Senhor para que coloque palavras doces na nossa boca. Vamos pedir ao Senhor para que coloque palavras suaves na nossa boca. Amém, amados irmãos? Se nós queremos ser justos, tem que
tem caminhos que tem que seguir. Amém? Amém. Se, caso não, quer dizer que se nós dizemos que somos embaixadores de Cristo aqui na terra e nós não fazemos conforme a palavra, quer dizer que nós somos embaixadores falsos. Vamos ser embaixadores verdadeiros para quando nós clamarmos, a nossa oração tenha poder. Amém? Porque o embaixador, tudo aquilo que o embaixador faz quando emite, é respondido. Amém? Se ele emite para o seu país de origem, é respondido. Então, se nós somos embaixadores e emitimos, não há resposta, vamos ser embaixadores verdadeiros. Amém? Outro ponto é: lembre-se do dia do sábado para o santificar. Hoje nós já não temos o sábado, temos o domingo. O Senhor quer que nós santifiquemos este domingo. Mas há um problema muito grande no seio do povo de Deus. No dia do domingo, ao invés de santificar, nós chegamos tarde no culto. O culto é às 7 horas. Começamos a entrar às 7h10. O culto é às 7 horas. Chegamos às 7h30. E há uma palavra que nós os crentes dizemos: o importante é ir à igreja. Será que o importante é ir à igreja? Na verdade, estás a agradar o teu coração, não estás a agradar a Deus. Aquele que você vem buscar aqui não está a agradar, porque ele chegou para te dar a bênção, mas você chegou depois. Amém, amado? Amém. Então, se queremos ser justos diante do Senhor, vamos chegar cedo. Chega na casa do Senhor, interceda pelo culto. Chega na casa do Senhor, começa a glorificar a Deus antes do culto iniciar. Então, quando o culto iniciar, a tua bênção já está lá. Queremos ser justos diante do Senhor, vamos fazer o que é correto na casa do Senhor. Nós dizemos que queremos ser justos, mas 50% chegamos tarde primeiro, 50% estamos no celular, 50% estamos no culto. Estamos a mandar mensagem: estou no culto, Senhor. Depois vem outro envia mensagem, manda mensagem: estou no culto. Na verdade, o culto só prestou atenção 50% do culto. Quando sai, só cumpriu a rotina, mas não esteve no culto. E nós queremos ser justos diante do Senhor. Desliga o telefone, não coloca o telefone no silêncio, porque estás diante do Rei dos Reis, aquele que vai te abençoar. Amém, amado? E amado irmão, está na casa do Senhor, posiciona-te para buscar a Deus. Não olhe para as outras coisas, posiciona-te para buscar a Deus. Não olhe para a irmã Silvia que não vestiu bem, posiciona-te para buscar a Deus. Amém? E aí, quando te prostrares, o Senhor vai ouvir o seu clamor. Aí, quando te prostrares, o Senhor vai lhe abençoar. Amém, amado irmão? Amém. E quando chegar lá em casa, nós sabemos que domingo é dia do Senhor. Reserva um tempo específico, porque durante a semana vivemos atarefados. Vamos ter um tempo específico para buscar a face do Senhor. Pelo menos uma vez por semana. Nós trabalhamos de segunda a sábado. Vivemos atarefados, então vamos ter um dia pelo menos por semana para meditar na palavra do Senhor. Vamos ter um dia por semana para glorificar o nome do Senhor lá em casa, porque a bênção começa lá. O Senhor começa a nos ouvir na nossa casa. Então, se nós não buscamos a Deus na nossa casa, não tem como sermos justos diante do Senhor, porque há algumas coisas que o Senhor quer arrumar lá em casa e não tem como Ele arrumar, porque nós já vivemos atarefados. Nós não vivemos posicionados para as coisas de Deus. Outro ponto é como ser justos diante do Senhor. Honra o teu pai e a tua mãe. Amém? Este ponto é extremamente importante. Há uma coisa, amados irmãos. Marido, nós procuramos. Amigos, nós procuramos. Mas pai e mãe é uma virtude de Deus. Pai e mãe é uma dádiva de Deus. É uma coisa que nós não pedimos, nos é dado. Então o Senhor quer que nós honremos
os nossos pais. Às vezes nós reclamamos, cada um cresceu em família completamente diferente. Algumas famílias são idólatras, outras famílias não. Mas mesmo assim, nosso pai e a nossa mãe, o Senhor quer que nós honremos. E algumas coisas que eu tenho dito: teu pai voa, não voa, mas é teu pai. Tem que honrar. Não estamos a dizer para cooperar com aquilo que ele faz. Temos que honrar a eles, porque se assim o Senhor permitiu, Ele sabe. Vamos honrar os nossos pais, para que as coisas nos vão bem, para que ao nos prostrarmos diante do Senhor nosso Deus, Ele possa ouvir o nosso clamor. Não é por nós, é Deus mandando. Ainda que eu não queira, mas é Deus mandando. Vamos honrar os nossos pais. Outro ponto é: não matarás. Nós somos crentes, nós não matamos com as mãos, mas muitas vezes matamos com a nossa boca. Vamos pedir ao Senhor para que Ele cere a nossa boca, porque a nossa boca mata. E a palavra do Senhor nesta manhã diz: não matarás. Vamos pedir ao Senhor para que Ele conceda vida no nosso falar. Vamos pedir ao Senhor para que Ele conceda saúde no nosso falar. Amém, amados irmãos? Para que ao nos prostrarmos diante do Senhor, Ele receba o nosso clamor. Porque Ele ouve a oração do justo. Ele ouve o clamor do justo. Amém? Vamos pedir ao Senhor para que Ele remova língua de serpente. Porque língua de serpente não tem saúde. É estragar onde vai. Amém, amados? Também outro ponto é: não adulterarás. Este ponto é extremamente complicado, porque mesmo na casa do Senhor, 10, 15 anos, adultério para sair é um assunto muito grave. Não é? Mas a palavra do Senhor diz: se nós queremos ser justos, nós não devemos adulterar, nós não devemos fornicar, nós devemos viver em santidade. Amém? Sendo o templo do Espírito Santo, nós devemos viver em santidade, em santificação. A palavra do Senhor diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, este corpo que é santo, que é agradável a Deus, não deve entrar adultério, não deve fornicar. Vamos fazer aquilo que é correto, para quando entrarmos na presença do Senhor, o Senhor ouça o nosso clamor e Ele responda. E a palavra do Senhor também diz: não darás falso testemunho. Nós gostamos de testemunhar coisas que nem sabemos, principalmente lá no serviço. No serviço há muita coisa. Gostamos de falar o que não devemos. A palavra do Senhor diz: não darás falso testemunho. Vamos pedir ao Senhor para que Ele cere a nossa boca, para que não saia aquilo que não glorifica a Deus, para quando nos prostrarmos, Ele ouça o nosso clamor. Amém, amados irmãos? E outro ponto é: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. É do teu próximo. Espera a tua vez. Amém? Espera a tua vez. Nós somos servos de Deus e sabemos que eu preciso de uma bênção. A bênção não é do teu próximo, a bênção é tua. Então, se tu precisas de uma bênção, nós clamamos a Deus. Não vamos cobiçar nada do nosso próximo. Amém? Há uma história de uma colega de faculdade. Acho que tinha tanta cobiça que já não se sabe se a pessoa era o espírito de inveja ou a pessoa queria ser a outra pessoa. Porque roupa queria, comida imitava tudo. Então já não se sabe se o assunto estava no imitar ou queria ser aquela própria pessoa, por causa do espírito de cobiça, excesso. A palavra do Senhor diz: não cobiçarás. Amém?
Só assim é que seremos justos diante do Senhor. No versículo 17, em Salmos 34, ele diz: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Então, se obedecermos estes caminhos que o Senhor nos diz, a palavra do Senhor diz que os justos clamam e o Senhor ouve e livra de todas as suas angústias. Nós já obedecemos tudo aquilo que o Senhor nos mandou, não é? Então vamos clamar diante do Senhor e o Senhor vai nos livrar de todas as nossas angústias. Amém, amados irmãos? Quando os justos têm um coração quebrantado, perto está o Senhor para salvar o contrito de coração. Deus não deixa o justo desamparado. Ele é aquele que salva o contrito de coração. Há momentos difíceis na vida do crente, mas Deus é aquele que sustenta o crente. Há uma palavra que diz: Ele é o guarda de Israel. Ele não deixa o seu povo perecer. Ele levanta. Nós, quando estávamos aqui a louvar, dizia o louvor: Angatziki, Negewanga Uretemuka. Ele não deixa os nossos pés escorregar, em português, não é? Ele não deixa os nossos pés, não nos deixa perecer, não nos deixa escorregar. Pelo contrário, Ele nos levanta. Quando Ele vê que o justo está a perecer, quando vê que o justo não aguenta nada, Ele levanta o justo. Deus não levanta qualquer um, mas Deus levanta o justo. Amém? Amém. Mas a face do Senhor é contra os que fazem mal. Todas aquelas coisas que nós fomos ver, todas aquelas coisas, não matarás, quer dizer que se nós matarmos, nós seremos justos. Então ele diz aqui: a face dele é contra todos aqueles que fazem o mal, para desarraigar. Quando diz desarraigar, é tirar pela raiz da terra a memória deles. Então todos quantos fazem o mal, o Senhor tira da memória, tira como uma raiz da terra. Então, amados irmãos, conselho é: vamos ser justos diante do Senhor. Vamos esperar somente em Deus. Vamos clamar somente ao Deus que nós servimos com fidelidade. No tempo certo, Ele vai responder o nosso clamor. Ele é aquele que não tosqueneja. O guarda de Israel, Ele não falha. Para terminar, eu quero pedir para abrirmos Salmo 121. Salmo 121. Mas estes salmos aqui é para o justo. Amém? Amém? Esta mensagem é para o justo. Salmo 121. Assim diz a palavra do Senhor: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. 3. Não deixará vacilar com o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Desde agora para sempre, justo. Amém? O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Ele guardará a tua alma, se permaneceres justo. O justo que vai dizer, ele diz: eleva os meus olhos para o monte. Não é qualquer um, é o justo que eleva os olhos para o monte. E de onde ele vem o socorro? O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia! Peço para o povo de Deus colocar-se em pé. Eu quero pedir nesta manhã, para nós orarmos, pedimos ao Senhor para sermos justos diante do Senhor. Não ser justo talvez para que o pastor veja, não ser justo talvez para os obreiros verem, mas ser justo diante daquele que responde o nosso clamor. O pastor pode nos abençoar, mas a resposta vem de Deus. Vamos pedir ao Senhor para sermos justos diante do Senhor. Amém?